Bem-vindos todos a mais um webinar da Big Data Corp. Só antes da gente começar, para passar pelo como funciona e pelas regras, como a gente sempre faz, né? A gente está gravando esse webinar, tá? O conteúdo depois vai ser disponibilizado no nosso canal do YouTube, a gente vai mandar o link para todo mundo. Então, se por acaso você tiver que sair no meio, ou quiser compartilhar com outras pessoas o conteúdo, quiser, enfim, dividir com outras pessoas, essa coisa toda, fique à vontade, vocês vão receber o link daqui a alguns dias, depois que a gente finalizar o download e edição do vídeo e subir para o nosso canal do YouTube, vocês vão receber o link. No nosso canal vocês vão encontrar também os outros webinars todos que a gente fez aí para trás, e, enfim, quem tiver curiosidade, vale a pena, tem vários temas interessantes aí que a gente que a gente sempre aborda, então quem quiser dar uma olhada lá, fica à vontade. Quem quiser fazer pergunta, pode fazer pergunta via o chat, a gente tem a caixinha de chat aí do lado, onde algumas pessoas já digitaram. Como é que funciona? Eu vou, no final da apresentação, tem um espaço reservado para perguntas, eu vou ler as perguntas que foram feitas e vou tentar responder. Se por acaso não der tempo de responder a sua pergunta, você não quiser fazer a sua pergunta pelo chat ou qualquer coisa assim, vai ficar a nossa informação de contato na tela. Quem quiser mandar um e-mail direto, ou quiser, enfim, procurar por algum outro canal e entrar em contato com a gente fica à disposição para falar com vocês. Então é isso. Então vamos ao que interessa. O tema do webinar de hoje é como você maximizar o seu processo comercial, o trabalho da sua equipe comercial, o retorno sobre o investimento que você faz para movimentar o seu comercial usando os dados, né? Como é que você pode usar os dados, e aí não necessariamente dados da Big Data Corp, então, embora obviamente a gente vai falar sobre isso, a gente vai falar de maneira geral sobre o processo comercial e como você pode fazer para otimizar ele usando informações e usando dados de uma maneira inteligente. Tá? Para quem não me conhece, eu sou o Toran, eu sou o fundador e o CEO hoje da Big Data Corp. E a Big Data Corp, ela é a maior plataforma de dados da América Latina. A empresa foi fundada em 2013, então a gente está há 8 anos já no mercado, e a gente opera efetivamente como uma plataforma de dados. A gente entrega as informações que viabilizam outras empresas trabalharem os dados de forma mais inteligente, trabalharem os dados de forma mais efetiva. E a gente entrega dados para todos os tipos de processos e de usos imagináveis, né? A gente trabalha muito com tomada de decisão, com o uso de dados na análise de risco, de fraude, de crédito, essa coisa toda, mas a nossa origem, o mercado onde a gente começou foi essa área comercial. O primeiro produto que a gente lançou no mercado lá atrás foi a parte de geração de base de dados, de leads. A gente vai falar um pouquinho sobre se isso se classifica exatamente como um lead ou não um pouquinho mais pra frente, mas o primeiro uso que se teve para a informação que a gente capturava e que a gente entregava foi na parte comercial, em apoiar as áreas comerciais da empresa a encontrarem novas oportunidades de vendas, principalmente no universo online, né? A geração do que a gente chama de listas segmentadas com base em sinais, em informações que falam sobre a presença das empresas no universo online, principalmente o e-commerce. E foi desse caso de uso original que acabou desdobrando a empresa inteira. Então, esse tema da área comercial e da utilização dos dados na área comercial é um assunto que está muito assim no coração da gente. A gente tem muito carinho por esse assunto, porque é uma coisa que a gente vem aí há muito tempo falando sobre ele e discutindo e ajudando outras empresas com isso. É um assunto que a gente acha bastante interessante, né? E que a gente enxerga que tem muito potencial de otimização com as informações. Tá? Então esse é o tema que a gente vai explorar hoje, e como eu falei, quem tiver pergunta pode ir digitando no chat, não precisa esperar até o final para digitar no chat, se quiser digitar no meio do caminho, tem que colocar, no final eu vou ler e repassar as perguntas todas. Tá? Então, para começar a nossa conversa, né, eu gosto de começar sempre com uma pergunta. E a pergunta é assim, o que é um lead, né? Como é que a gente define um lead? O lead é meio que a origem
do nosso processo comercial, né? Quando a gente fala de fazer uma venda, essa venda começa com o que, enfim, convencionou-se no mercado de chamar de um lead, né? Uma oportunidade. E a gente pode dar 200 milhões de definições diferentes, né? Então, o lead é o cara que visitou o meu site, o lead é o cara da lista que eu comprei, o lead é o cara que eu mandei o e-mail marketing que eu estou vendo se ele vai responder. Tem milhões de definições diferentes. Mas a definição mais efetiva e talvez a mais verdadeira, assim, no cerne da questão comercial, é que lead é dinheiro, né? Todo lead é um valor que você investiu, é um dinheiro que você gastou. Seja um valor que você investiu fazendo um anúncio para atrair aquela pessoa para o teu site, seja um valor que você investiu com uma empresa que vai ligar para alguém para ver se a pessoa quer comprar o seu produto, um valor que você investiu comprando uma base de e-mails para mandar comunicação para alguém, comprando uma base de endereço para mandar uma mala direta para casa, e tem mercados que ainda funcionam na base da mala direta sendo enviada para casa das pessoas, né? No final das contas, o lead é um dinheiro. E toda empresa gasta dinheiro com lead. Toda empresa gasta dinheiro atraindo clientes, né? O pessoal já ouvia aí algumas vezes falando, não, porque o meu custo de aquisição de cliente é zero. Contabilmente você pode até dizer, você pode tentar justificar que o custo é zero porque você não compra lead, você faz um investimento de marca e aí como o cliente conhece a sua marca, ele entra no seu site, mas a marca é um ativo. Você pode fazer um jogo contábil para dizer que seu custo de aquisição de cliente é zero, mas ele é só um jogo contábil. No final das contas, você está gastando dinheiro, seja com a sua marca, seja comprando uma lista diretamente, né? Mas você está gastando dinheiro para que as pessoas entrem em contato com você e procurem comprar o seu produto, o seu serviço, enfim, o que quer que seja que você está oferecendo. Então, quando a gente fala de maximizar o processo comercial, né, otimizar o processo comercial, a gente está falando de você extrair o máximo possível de dinheiro, de retorno sobre esse dinheiro que você está investindo. Como é que você faz para usar os dados, usar a informação a qual é possível você ter acesso para maximizar o retorno que você vai ter sobre esse investimento. Isso pode, às vezes, pode envolver você aumentar um pouquinho o investimento total que você está fazendo, às vezes pode envolver diminuir o investimento total, tem situações diferentes. O importante é, o que a gente está buscando é maximizar o retorno sobre esse investimento, né? Quer dizer, dado que eu investi X, eu tenho que, se hoje eu recebo de volta 1,5x, ou 2x, ou 3x, eu quero receber 100, de volta 100x, 1000x, 1 milhão X, não importa. Né? Maximizar o quanto que você consegue ter de retorno. E sempre que a gente fala de lead, que a gente fala de investimento, tem um conceito, ou dois conceitos que são super importantes de entender, que é o conceito de intenção e o conceito de propensão. Basicamente, esses conceitos dividem o tipo de pessoa que você está abordando, o tipo de oportunidade, o tipo de lead que você está tratando. Né? De uma forma bem simples, intenção é quem quer comprar o seu produto. Propensão é quem pode comprar o seu produto. Né? Então, eu posso querer comprar o seu produto, eu estou buscando por ele, eu posso querer comprar uma BMW, eu estou buscando na internet, acessando o site da BMW e me cadastrando na lista de contato da BMW, essa coisa toda, e eu posso não ter dinheiro para comprar uma BMW. Então, eu tenho a intenção de compra, mas eu não tenho a propensão, eu não tenho como pagar por aquele negócio. E a recíproca também é verdadeira. Eu posso ter o dinheiro para comprar a BMW, mas não ter o menor interesse de ter um carro e querer andar de ônibus e de metrô pela cidade. Né? Então eu posso ter a propensão de compra, eu posso me encaixar no padrão de pessoa que normalmente compraria aquele produto, né? Ter a disponibilidade financeira, as características sociodemográficas, etc., de alguém que compraria aquele produto, mas eu não tenho interesse em comprar aquele produto. Né? E tem um ponto muito importante do interesse, a gente até vai falar disso um pouquinho mais para frente, que o interesse é a intenção, né, o interesse é uma coisa extremamente temporal. Eu posso ter a propensão de comprar e não ter o interesse porque o momento passou. Eu posso comprar
a BMW, mas eu acabei de comprar uma 3 meses atrás. Então, eu não vou comprar uma nova agora, né? E, ao mesmo tempo, eu posso ter todo o interesse de comprar agora e não ter a capacidade de comprar aquele produto, não ter a propensão, não me encaixar no padrão de quem compra e, eventualmente, não poder comprar. E talvez daqui a 6 meses, quando eu efetivamente puder comprar, eu não tenho mais o interesse. Então, o interesse, ele tem tanto o interesse quanto a propensão, eles têm características temporais muito fortes. Né? E esse é um ponto super importante, porque quando a gente avalia quais são as formas como a gente capta esses diferentes tipos de leads, esses diferentes tipos de oportunidade, a gente precisa medir, entender que isso é um reflexo daquele momento no tempo e que daqui a algum tempo aquela situação pode mudar. Né? E, de novo, é uma situação, a gente vai explorar ela um pouquinho mais, mas é uma situação onde os dados podem ajudar. Tá? Então, para dar alguns exemplos práticos do que a gente chama de intenção, né? O nível de intenção, por exemplo, baixo, né? Alguém que visita o seu site, alguém que clica no anúncio que você fez no AdWords para o teu produto ou para o teu serviço. Essa é uma pessoa que tem uma intenção, ela estava procurando ou pelo teu serviço explicitamente ou por alguma coisa parecida com o teu serviço e se interessou o suficiente para clicar no anúncio e entrar no site e começar a navegar. Né? De certa forma, você pode dizer que qualquer pessoa que clica no anúncio ou qualquer pessoa que visita o teu site é um lead que tem um nível de intenção de compra. Né? Traçando uma analogia com o mundo físico, né? Se o cara entrou na loja, agora não dá para a gente entrar muito em loja por conta do momento aí, mas o cara entrou na loja, ele é um potencial cliente, ele pode sair da loja comprando alguma coisa, com alguma coisa comprada na mão. Então, o cara que visita, ele tem a intenção de compra. Agora, esse nível de intenção, ele é baixo, porque eu posso entrar na loja e dizer, não, tô só olhando, né? Tô só olhando, tô só vim aqui só dar uma olhada, ver o que tinha, ver o que não tinha. Tô interessado, se eu ver alguma coisa legal, eu até pode ser que eu leve, mas não vim aqui para comprar alguma coisa específica, né? E você tem um nível de intenção mais alto, que é o cara que, de repente, coloca, pensando no exemplo do e-commerce, por exemplo, né? O cara que pega um produto e coloca dentro do carrinho de compra. Esse cara tem um nível de intenção de compra daquele produto que é muito mais alto. Provavelmente ele está botando aquele produto dentro do carrinho de compra dele porque ele realmente está interessado em comprar aquilo. Né? Ou pensando num modelo de serviço, o cara que começa a fazer um cadastro, que faz abre uma conta para fazer um free trial, ou faz uma simulação para pegar um empréstimo, ou faz qualquer coisa, começa um processo, né, de contratação de um serviço. Esse é um cara que tem um interesse, tem um nível de interesse mais alto. Várias coisas podem acontecer no meio do caminho que façam com que esse cara desista, mas aí, o nível de intenção dele é muito alto. Tá? E do outro lado, do lado da propensão, na verdade a gente fala muito do conceito da lista, que eu botei aí entre aspas, de lista fria, né? E aí talvez uma das grandes diferenças, um dos grandes pontos para a gente pensar quando a gente fala desses dois conceitos. Né? Não importa o quão detalhada seja a segmentação que você está construindo, ela sempre vai ser uma lista, entre aspas, fria. Né? Sempre vai ser uma pessoa que tem uma empresa que tem a propensão de comprar determinado produto, mas que não necessariamente vai ter a intenção de comprar aquele produto naquele momento. Então, você pode estar, por exemplo, fazendo uma segmentação de empresas para oferecer um cartão de benefício, um vale-refeição, por exemplo, né, um vale-alimentação ou qualquer coisa do gênero, e a empresa acabou de assinar um contrato com outro prestador do mesmo serviço que você oferece, que tem uma trava que ela tem que ficar com aquele prestador de serviço durante 12 meses. E ela não vai poder comprar o seu produto. Né? Ou você pode chegar para uma empresa para oferecer o seu produto e o projeto que ele tinha para comprar o teu produto foi cancelado. Então, ele se encaixa em todos os parâmetros que você teria de empresas parecidas com as outras para quem você vende, mas ele não está naquele momento procurando por aquele produto. Né? Então, deve ter dado uma travada aí de novo. Prioridade
orçamento, todas essas coisas são fatores que impactam essa questão da propensão, né, que podem ser detratoras da propensão. Tá? Então, como é que a gente traduz isso em conversão? Né? No final, conversão, a venda, você efetivar a venda, depende de uma combinação da propensão com a intenção. Né? Então, quando a gente fala de maximizar o resultado do comercial, a gente fala de você conseguir chegar no equilíbrio entre a propensão e a intenção. Você não só identificar as pessoas que podem comprar o seu produto, né, que se parecem com outras que também compram o seu produto, que têm a capacidade financeira de comprar o seu produto, contratar o seu serviço, mas que também estão procurando por aquele produto ou por aquele serviço naquele momento. E se você conseguir juntar essas duas coisas, você consegue maximizar a sua conversão. E é aí que entram os dados. Porque os dados te ajudam não só a estruturar a lista segmentada, a fazer a segmentação para você identificar quem tem a propensão para comprar o teu produto, para contratar o seu serviço, mas a cruzar esses dados, essa lista que você criou, com as campanhas que você está fazendo em outros canais, para poder identificar dentro das pessoas que têm a intenção de comprar o teu produto, quem são as que também têm a propensão. Para que você possa gastar o seu esforço, investir o teu tempo nesses caras. E, eventualmente, até investir os recursos, só mostrar os anúncios para esses caras. Né? Um exemplo que a gente usa muito e que muitos clientes da gente adotam o conceito das campanhas direcionadas, que a maioria das plataformas de anúncio online, Google, Facebook, etc., deixam você construir hoje. Qual é o conceito de uma campanha direcionada? O conceito da campanha direcionada é exatamente juntar essas duas coisas de propensão e intenção. É assim, olha, eu defino por fora uma segmentação, uma lista, empresas, pessoas, não importa o que seja, de quem tem as características que permitem a compra do meu produto ou que indicam a compra do meu produto, do meu serviço, e eu subo isso em uma plataforma de anúncio para que o anúncio que eu estou fazendo só seja exibido para esse conjunto de pessoas que eu defini. Então você está garantindo a propensão por fora de uma plataforma e você está usando uma plataforma, e tem N plataformas por aí, não, mas você está usando uma plataforma para capturar a questão da intenção. Uma outra forma que você tem de fazer isso é você criar um conceito de lead scoring dentro do seu processo e você tratar de forma diferenciada leads com características mais interessantes. Então, na hora que um lead, uma empresa, pessoa, enfim, não importa quem seja, começa um contato com você, visitou o seu site, acessou uma página, uma landing page sua ou qualquer coisa do gênero, entrou na sua loja, se você estiver falando de uma loja física, entrou na sua loja, ele está demonstrando a intenção. E aí, nessa hora, você pode usar informações para calcular um score de propensão daquela pessoa e combinar esse score de propensão com a intenção que ela já demonstrou para decidir se você vai investir o teu tempo naquele cara ou não. Né? Então, imagina que você tem um visitante no teu site, você usa os dados para, por exemplo, identificar aquele visitante e qualificar, não, esse cara encaixa perfeitamente no perfil de cliente que você que normalmente compra o seu produto. Você pode imediatamente, por exemplo, abrir uma janela de chat que vai aparecer só para aquele cara, que não é aquele chat que aparece para todo mundo, né? Um chat que vai aparecer especificamente para aquele cara, para tentar engajar com ele e fazer com que ele efetive a compra. Ou você pode fazer uma oferta direcionada para ele, você pode customizar um layout de página, um template, alguma coisa assim, para fazer uma oferta mais direcionada para a característica dele. Investir um pouco mais de esforço naquele cara que tem as duas características juntas, porque você usou os dados para escorar ele. Né? E os dados que você vai usar para fazer isso são os mais diversos possíveis. Aí
enfim, tem todo o catálogo de informações aí que a gente tem disponível hoje, além de elementos de interação do cara com o teu próprio conteúdo que você pode usar para montar uma escoragem, né? Então você pode analisar questões de o mais comum é você olhar para faturamento, ou para renda, ou para qualquer coisa do gênero, mas você pode olhar para qualquer tipo de característica sociodemográfica, você pode entender se esse cara se a gente está falando de B2B, por exemplo, é uma empresa que faz parte de um grupo econômico que de repente já é meu cliente, ou é uma empresa que concorre diretamente com outros clientes que eu já atendo, então eu posso ter inclusive um discurso comercial mais direcionado para esse cara comentando sobre os concorrentes dele, e por aí vai, né? Quer dizer, você pode usar as informações todas para entender e escorar quem é esse cara, e não só escorar, porque escorar virou meio que commodity, né? Você calcular assim, tá quente, tá frio, é mais do que isso, é você realmente direcionar o teu processo, criar um processo diferenciado para esse cara, em função do que você consegue recuperar de informação dele, associado com o fato de que, uma vez que ele está no teu site, ele está preenchendo um formulário, ou caiu numa landing page ou qualquer coisa, ele já demonstrou que ele tem a intenção, né? E tem N outras abordagens que te permitem combinar esses dois fatores. Então, você pode fazer pré-qualificação, então você pode partir de uma lista segmentada, né, de propensão mais ampla e fazer um trabalho de pré-qualificação dos leads. Você tem um monte de coisas diferentes, um monte de caminhos diferentes que podem ser seguidos para combinar. O importante é usar as informações para efetivamente combinar esses dois lados do lead, né, para que você consiga maximizar a sua conversão. Tem uma pergunta que eu vou aproveitar para responder agora, a pergunta da Maria Luísa, ela perguntou se isso se aplicaria também para a prospecção de parceiros comerciais. Sim, claro, né? A gente está falando aqui de processo comercial de venda, mas na verdade a gente pode pensar com qualquer processo onde a gente engaja com alguém externo à empresa, um parceiro, enfim, um fornecedor, qualquer processo desse tipo, ele não deixa de ser um processo comercial, né? Ele não deixa de ser um processo onde você tem que medir propensão e intenção e você tem que usar as informações a teu favor. Se a gente estiver falando de parceiros comerciais, é muito parecido com o cliente. Você talvez os elementos de dados que você vai avaliar na hora de escorar, né, entender se um parceiro é um bom parceiro potencial ou não, são um pouquinho diferentes do que você usaria para avaliar um cliente, mas o processo é exatamente o mesmo. A mesma coisa para um fornecedor. Eu vou usar critérios diferentes de avaliação, mas eu posso usar essa ótica de avaliação de um lead que está entrando para avaliar um potencial fornecedor, né? Ele tem propensão, ele pode ser meu fornecedor, ele se encaixa nos critérios que eu tenho, o que eu tenho de informação sobre ele, sobre outras empresas que ele atende? Ele tem vontade de ser o meu fornecedor, ele tem intenção, ele me procurou ou eu procurei ele, né? Você pode inverter esse jogo também quando você está olhando para os fornecedores e passar eles por um processo parecido. Tá? Um ponto importante quando a gente fala da questão de propensão e intenção é que você não deve medir simplesmente o preço, né? Muita gente mede única e exclusivamente o custo por lead. Então, assim, o lead me custa R$10, ou o lead me custa 2 centavos, ou 20 centavos, ou R$1.000, não importa. Pode custar qualquer coisa, né? O custo por lead sozinho não é necessariamente a melhor métrica que você tem para entender a efetividade de um processo como um todo. Por quê? Porque às vezes você vai pagar mais caro por uma coisa que é mais efetiva, né? E às vezes você vai pagar mais barato por uma coisa que é menos efetiva, mas a conta compensa. Então, assim, vamos dizer que você pague R$100 por lead e tenha 10% de conversão. Então, na prática, você está pagando R$1.000 para cada venda que você faz, né? Se você, em vez de pagar R$100 por lead, pagar, sei lá, R$1 por cada lead, e você conseguir manter a mesma taxa de conversão, ou você conseguir, de repente, se a taxa de conversão cair pela metade, o teu custo caiu em 100 vezes,
a tua taxa de conversão caiu pela metade, o teu custo de aquisição caiu 50 vezes, né? Então, mesmo você pagando mais barato e teu nível de conversão caindo muito, e cair pela metade é cair muito, né? No geral, o processo continua sendo efetivo, né? Então, muitas vezes o pessoal faz a conta assim, putz, eu vou comprar uma lista segmentada, eu vou pagar alguns centavos, mas a minha quantidade de vendas é muito pequena. Tudo bem, mas se você estiver pagando um valor que compensa, né, se você fizer a conta do quanto que está te custando uma venda no final das contas, talvez esteja fazendo sentido. E tem situações também onde talvez faça sentido você pagar até por não estar vendendo, né? A gente conversa muito com clientes que têm, por exemplo, operações de telemarketing. E aí, quando o cliente tem uma operação de telemarketing, ele muitas vezes tem posições de atendimento, né? Ele tem lá operadores que estão alocados para rodar a operação dele. Vale mais a pena ele jogar um lead ali para dentro, mesmo que a conversão não seja boa, vale mais a pena ele colocar alguém para aquela pessoa falar, do que deixar a pessoa sem fazer nada. Ou pode valer mais a pena ele colocar um lead, mesmo que seja um lead que não vai converter, do que deixar a pessoa falando, né? Então, você entender o custo total do processo e esses fatores externos que impactam também é importante quando você está avaliando essa questão. E, de novo, os dados podem entrar para te ajudar a gerar listas e complementar o trabalho ou reduzir o teu custo total, né? A gente estava falando de dados externos e como eles podem ajudar, e aí tem muito a ver com as informações que a Big Data Corp consegue te entregar, mas você tem que olhar também para as tuas informações internas, para a informação do teu processo, para você entender como que teu processo está funcionando e se a conta dele fecha ou não fecha. Legal, então você acertou o teu processo, você está com... Todo mundo está muito bem intencionado, está todo mundo propenso, você está explorando seus leads, você está fazendo campanhas segmentadas, você fez tudo direitinho e ainda assim a conversão não está legal, né? Tem muita gente entrando em contato, são pessoas que você entende que deveriam estar fechando com você, deveriam estar comprando o teu produto, deveriam estar contratando o teu serviço, deveriam estar se tornando parceiros, se você estiver olhando para o lado de parceiro comercial, mas não está rolando, né? O que está acontecendo? Não, um monte de coisa pode estar acontecendo, mas de um ponto de vista de informação, não, onde é que está o problema mais comum do processo? O problema mais comum é que você tem entre aspas, vazamento dentro do teu funil de vendas. Tem alguma coisa acontecendo no meio do teu processo de vendas que está fazendo com que os potenciais clientes desistam no meio do caminho. Eles estão abandonando o processo, né? Estão abandonando o carrinho, estão botando o produto no carrinho e não estão finalizando a venda. Estão preenchendo um formulário de contato e depois não respondem quando você tenta ligar para eles ou você tenta mandar um e-mail para eles. Estão recebendo uma proposta comercial, mas nunca estão fechando, ou qualquer coisa do gênero, né? No meio do caminho você tem um vazamento, você tem alguma etapa do teu processo aonde muita gente está saindo e pouca gente está seguindo para a próxima. E aí isso casa um pouquinho com uma discussão que a gente teve no último webinar que a gente fez, que foi o webinar do onboarding, né? E volta numa pergunta que a gente fez naquele webinar, que é assim, aonde que está a fronteira do seu onboarding? Quando que começa o seu processo de onboarding, de você transformar um potencial cliente em um cliente? Idealmente, esse processo começa na hora que a pessoa engajou com você a primeira vez. Então, se o cara caiu no seu site, se o cara clicou num anúncio que você fez numa plataforma e caiu numa landing page ou caiu no site ou qualquer coisa do gênero, você tem que considerar que isso já é parte do processo de onboarding. E muitas vezes as empresas não fazem isso. Na hora que elas não fazem isso, elas começam a desperdiçar as oportunidades. Por quê? Porque só começam a realmente engajar com aquele cliente, interagir com ele, quando ele já está
praticamente comprado, vendido, né? E aí você tem dois problemas. O primeiro problema é que o cara que está em dúvida, você nunca engaja, e o cara com quem você engaja já ia comprar de qualquer maneira. Então você está engajando com ele à toa, né? Você está desperdiçando. Além de você estar fazendo um esforço que é meio que desperdiçado, porque você não precisaria estar fazendo, você está deixando de fazer esforço com outros caras com quem você deveria estar engajando. Tá? Então, você definir bem qual é essa sua fronteira do onboarding, você entender tudo que faz parte desse processo é fundamental. Né? O processo de vendas, é importante a gente entender que o processo de vendas, ele não é um processo de vendas, ele é o princípio do processo de onboarding de um cliente. Se você conseguir dar uma boa experiência para todo lead que entra em contato com você, que cai na sua página, assim por diante, mesmo que aquele cara não feche naquele momento, num outro momento ele vai lembrar da experiência que ele teve com você e vai voltar a te procurar. E a gente vai até falar um pouquinho mais sobre isso para frente. Tá? Então, o onboarding, pensa no teu processo de vendas não como um processo de vendas, mas como um processo de pré-onboarding. E quando a gente fala de onboarding, e a gente comentou em mais detalhes, eu prometo que eu não vou repetir o conteúdo do último webinar. Quem quiser saber mais sobre o processo de onboarding, eu recomendo assistir o último webinar que a gente fez, está lá no nosso canal do YouTube, mas tem 3 pontos que são fundamentais quando a gente fala de onboarding, que estão diretamente relacionados com o processo de vendas e vão estar diretamente relacionados com esse conceito do vazamento dentro do nosso funil de vendas. O atrito, o tempo e o risco. E a gente vai falar em mais detalhes sobre cada um deles. O atrito, ele é o oposto da boa... não necessariamente, mas vamos lá, em linhas gerais, ele é o oposto de uma boa experiência do cliente, né? Quanto menos atrito você gera no processo de engajamento do cliente com a tua empresa, maior a probabilidade de você conseguir transformar aquele cliente naquele prospect, aquele lead, em um cliente. Né? Maior a probabilidade de você conseguir concluir o processo de venda para aquele cliente. Por que, por exemplo, a maioria dos sites do e-commerce não obrigam você a fazer um cadastro quando você vai fazer uma compra? Deixam você comprar como um visitante anônimo. Deixa só você preencher os teus dados e fazer a compra, e depois, se você quiser, sem você ter que fazer você passar pelo processo de cadastro como um todo. Para reduzir o atrito. Porque às vezes você está entrando num site e você quer fazer uma compra uma vez, você não quer se dar o trabalho de fazer um cadastro. Você não quer ter que preencher todos os seus dados e criar um login e criar uma senha e ir para outra tela e voltar e fazer uma confusão danada, né? Muitas vezes você quer simplesmente fazer a compra você quer comprar rápido. E se você começa a colocar muitos atritos, se você começa a colocar muitos empecilhos, você começa a perder os leads no meio do caminho. Falando do mercado B2B, por exemplo, um dos maiores geradores de atritos são os formulários de contato onde você pede para a pessoa informações sobre a empresa onde ela trabalha. Quando você começa a perguntar assim, qual é o CNPJ da sua empresa? E quantos funcionários ela tem? E quanto ela fatura? E não sei. Você vai perder 40%, 50% de todo mundo que estaria disposto a preencher aquele formulário se ele fosse um formulário mais simples. E pior, muitas vezes a gente cria esses pontos de atrito, a gente cria esses formulários sofisticados no intuito de fazer a escoragem, né, que é o que a gente estava falando lá em cima, de você entender a propensão daquele cara, entender se ele é realmente um potencial cliente ou não, mas a gente cria esses formulários com elementos que são desnecessários. Você não precisa perguntar o CNPJ da empresa, por mais que talvez o CNPJ seja alguma coisa obrigatória no seu processo comercial, você não precisa perguntar o CNPJ da empresa num formulário. Você pode pesquisar, e a gente tem APIs que fazem isso, que te entregam, por exemplo, o CNPJ a partir do nome da empresa que foi preenchido ou de outras características da empresa. Você não precisa perguntar qual é o faturamento da empresa.
Porque tem formas de você pegar uma estimativa dessa informação que é boa o suficiente para você poder fazer uma priorização ou uma escoragem daquele lead, né? A maioria das informações que a gente tem a tendência a colocar no formulário e perguntar, né, gerar o atrito, elas são desnecessárias. E muitas vezes a gente confunde o atrito, o incômodo, como um engajamento, né? Então, provavelmente todos vocês já caíram no site e falam assim, preencha aqui o seu e-mail para assistir o e-book, né? Ou você quer baixar um conteúdo específico, assistir um vídeo que você viu e que você achou interessante no site, e aí você tem que fazer um cadastro, tem que deixar o seu e-mail e o seu nome, e a empresa, e o cargo, e aí você desistiu no meio do caminho e foi procurar um conteúdo alternativo, né? As empresas colocam esses formulários porque elas acham que elas estão engajando, né? Então, não, é porque o cara que vai preencher isso, ele está realmente interessado. Sim, mas quantas outras pessoas potencialmente interessadas você perdeu porque você estava gerando um atrito? Será que não era melhor você, de repente, pedir uma ou duas informações só, que são as informações críticas, e você preenche as outras informações automaticamente utilizando os dados? Né? Com certeza é. Com certeza você vai diminuir o vazamento que você tem, né, a perda que você tem ao longo do seu processo comercial, usando as informações, se você conseguir criar uma experiência para o cliente mais transparente, se você conseguir criar uma experiência para o cliente mais rápida, né, mais eficiente. Então, os dados, eles são uma excelente maneira de você reduzir o atrito e de você melhorar a experiência com o cliente ao longo do processo, né? O segundo, e a gente já falou um pouquinho sobre ele, né, é a questão do tempo. E a ideia é que quanto mais tempo leva o processo de venda, maior o seu risco de perder um lead, de maior o seu risco do lead de não se tornar um cliente, né? Por que a Amazon tem o botão de One Click Buy, né? E por que ela patenteou esse botão de One Click Buy e todo mundo copiou e um monte de gente usa esse conceito de fazer a compra com um clique? Porque é a questão do tempo, é de você captar ali a intenção mais fresquinha possível, né? O cara buscou por aquele negócio e ele vai clicar um botão e comprou. E não, tipo, você piscou, quantas pessoas, quantos de nós mesmo já não compraram coisas que talvez a gente se parasse para refletir um pouquinho, será que eu realmente preciso disso? Você não tinha comprado, mas você acabou comprando porque tinha um botão de One Click Buy, né? Nem sempre dá para a gente reproduzir a experiência do One Click Buy, mas a gente consegue, de novo, os dados são um grande aliado para isso, você consegue tornar o seu processo de vendas como um todo muito mais eficiente, muito mais rápido, aplicando informações de maneira correta, né? Voltando um pouquinho para o mundo B2B, imagina assim, para poder fazer negócio com uma empresa, eu tenho que levantar todas as certidões dela para garantir que ela não tem nenhuma dívida trabalhista, não tem nenhuma obrigação em aberto com a justiça, com o governo, nada disso. 90% dos casos, 90 não, mas talvez 80% dos casos, a empresa, se tiver essa exigência, ela vai pedir para o cliente mandar as certidões todas. Tira as certidões todas e me manda. Legal, só que você não precisa fazer isso. Você pode automatizar o processo de tirar as certidões e só pedir para o cara, só pedir para o teu potencial cliente, né, para o teu lead, mandar alguma coisa se tiver algum problema no meio do processo automatizado. Então você pode tirar as certidões de maneira automática, usando só o CNPJ, que de repente você nem perguntou, porque você pegou automaticamente a partir do nome da empresa, e fazer essa análise, né? A mesma coisa no lado de pessoa física. Se você se você consegue, por exemplo, simplificar o cadastro, fazer uma venda usando só o CPF, o e-mail e mais uma ou duas informações, perfeito, você está acelerando o processo de compra, você está deixando de colocar 2, 3, 4, 5 etapas diferentes num processo de compras e você está conseguindo captar uma maior quantidade, transformar uma maior quantidade de leads em vendas efetivas, né?
essa questão do tempo é fundamental no processo comercial, até para você não correr o risco de uma despriorização, da empresa do teu lead acabar fechando com uma outra empresa e assim por diante. Tá? E finalmente, é super importante você entender o seu risco, né? E o risco vai também te dizer um pouquinho o quão arrojado você pode ser na simplicidade dos processos que você está construindo de vendas, né? O primeiro ponto que a gente fala, que a gente sempre gosta de falar para todo mundo é assim: todas as empresas correm risco de fraude. Se você tem uma empresa, se você está vendendo um produto, se você está vendendo um serviço, às vezes mesmo que você não esteja vendendo, que você é uma ONG e está recebendo doação, você está sujeito à fraude. Você corre risco. Né? Toda transação que você faz, toda transação comercial, toda transação monetária que você faz, ela envolve um risco. Entender o seu risco é fundamental para você desenhar o processo. Porque se você está vendendo um produto de alto risco, o teu processo tem que ser necessariamente mais burocrático. Ele vai envolver mais verificações, ele vai envolver um custo, uma fricção maior, um atrito maior com o potencial cliente. E você vai necessariamente perder mais leads no meio do caminho. Né? Você é mais chato porque você é obrigado a ser mais chato. Às vezes você é até obrigado por questões regulatórias a ser mais chato, né? Tipo, tem alguma lei ou alguma normativa de algum órgão regulatório, alguma coisa assim, que te proíbe fazer determinadas coisas ou te obriga a coletar determinadas informações ou fazer determinadas validações do cliente, e em função disso, você precisa tomar cuidados adicionais. Né? Agora, se você não conhece o seu risco, se você não conhece o risco do produto ou do serviço que você está vendendo, muitas vezes você vai fazer verificações a mais do que você precisaria estar fazendo. Né? É óbvio que, vamos lá, isso não é uma recomendação para ninguém, mas imagina que você fosse fazer um teste, fazer assim, não, legal, eu não vou fazer, você tem um e-commerce, né? Você não vai fazer absolutamente nenhuma verificação de fraude, você vai deixar todas as transações passarem. Dependendo do produto que você está vendendo, o índice de fraude é tão baixo que vale mais a pena você deixar as fraudes passarem do que você contratar uma solução antifraude. O custo da solução antifraude pode ser maior do que do que o valor de fraudes que você efetivamente está prevenindo. Né? Então, talvez você não devesse colocar uma etapa de antifraude no teu processo de venda. A etapa de antifraude pode estar gerando um atrito que é desnecessário. Tanto um atrito com o seu cliente, quanto um custo financeiro adicional para você, que é desnecessário. Né? Se você não conhece o risco, se você não entende qual é o risco do seu negócio e do produto que você está vendendo, você nunca vai conseguir desenhar o melhor processo possível. Então, mapear esses riscos e entender quais são esses riscos com relação ao mercado é fundamental para você poder otimizar o teu processo. Então, legal. Você está combinando propensão com intenção para ter as conversões, você desenhou o melhor processo para o perfil de risco da sua empresa, está tudo tinindo, está tudo rodando super bem. Você está no melhor que, de repente, no melhor que você poderia estar. Né? O que você faz? Eu botei um número aí de exemplo, tá 60%, mas pode ser qualquer coisa, pode ser 90%, né? Pode ser 80%, pode ser 50%, 40%, não importa. O que você faz com os leads não convertidos? Porque assim, se você falar que você tem um processo que a tua taxa de conversão é 100%, eu vou falar para você que você está medindo a coisa errada. O que você está medindo como lead não é a coisa certa. Nenhuma empresa no mundo tem conversão de 100%. Bom, talvez uma empresa que acabou de abrir só abordou um cliente e o cliente era um familiar, de repente, pode ser que ela tenha 100%. Mas assim, qualquer empresa que está um pouquinho mais de tempo no mercado,
e está abordando uma quantidade um pouco maior de clientes, está conversando com mais gente, está procurando mais oportunidades, não vai ter 100% de conversão. Você mirar em 100% de conversão é uma ilusão, porque você não vai conseguir chegar lá, né? Então, o que você faz com os leads que não viraram vendas? E acho que esse é um outro ponto super importante, é um outro dos grandes pontos de desperdício que a gente vê no mercado. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é medir, né? A gente está falando sobre dados e como você pode usar os dados para otimizar o seu processo. Para você usar os dados para otimizar o seu processo, você precisa ter dados. Né? Parte dos dados estão fora. A gente pode entregar os dados que estão fora. A gente pode ajudar você a automatizar um monte de processo e preencher um monte de informações automaticamente. Legal. Agora, tem um monte de informações do processo que são suas. Você precisa medir elas. Você precisa entender o que está acontecendo. Você precisa entender assim, olha, esse cara não converteu. Ele não converteu por quê? Eu mandei uma proposta e ele não respondeu? Ele pediu um contrato e eu não entreguei? Eu tentei falar com ele e ele não me respondeu? Né? Qual foi o canal que esse cara veio? Mapear o que está acontecendo e mapear por que o negócio não ocorreu, inclusive pode gerar novas oportunidades de você aplicar informações para retomar o processo e transformar e conseguir extrair algum valor daquele investimento que você fez lá atrás. Então imagina que entrou na tua página, vamos falar de um exemplo B2B de novo, imagina que entrou na sua página um cara que queria comprar o seu serviço, mas era uma empresa muito pequena. Ele não tinha o dinheiro naquela hora para comprar o teu produto, né? Tipo, putz, a empresa tem um faturamento que não compensa ela comprar o teu produto naquele momento. Legal, mas se o único problema é que ele não tem o faturamento naquele momento, você pode, por exemplo, monitorar a informação de faturamento daquele cara e de repente, daqui a 6 meses, aquele número mudou e agora faz sentido para ele contratar o teu serviço, né? Se você teve um problema contratual, por exemplo, por uma certidão, imagina que, putz, é um cliente consumidor, eu fui fazer uma validação do CPF do cara e o CPF do cara não estava ok, estava com problema na Receita Federal. Legal. 2 meses depois ele regularizou o CPF dele, você já pode fazer negócio com ele, você pode ativamente entrar em contato com esse cara para reengajar e transformar ele num cliente. É um investimento que você fez lá atrás, que em vez de você investir mais dinheiro para buscar um cara novo, você reaproveita o cara que ficou para trás. Uma vez que você meça e que você entenda onde estão acontecendo os processos, você pode descobrir oportunidades, tanto internas quanto usando informações externas, para otimizar esse processo e retomar o contato com um lead que foi gerado lá atrás, de forma que aquele investimento não seja jogado fora, que ele não seja simplesmente um cara que você perdeu, que ele seja um cara que só demorou um pouco mais de tempo para converter. Um outro ponto é você criar os mecanismos de feedback entre o final do teu processo e o início dele. Quer dizer, será que o perfil do cliente está mudando ao longo do tempo? De repente, a segmentação que eu fazia para identificar a propensão, para identificar quem são os clientes propensos a consumir o meu serviço, pode estar mudando por N fatores diferentes, né? A gente acabou de, no meio desse momento aí que a gente viveu de pandemia, o perfil, por exemplo, dos consumidores que compram no e-commerce mudou significativamente, porque todas as pessoas se viram obrigadas a comprar no e-commerce, né? A gente não está mais podendo ir na loja, fazer a compra na loja da forma como a gente fazia antes. Então, antes, o consumidor do e-commerce, que era um cara mais digital, mais antenado, etc., etc., hoje em dia praticamente todos os consumidores são consumidores digitais. O modelo de propensão que a gente usava para entender quem era um consumidor de e-commerce no começo de 2020
é completamente diferente do começo de 2021. O perfil mudou. Se a gente não tem esse feedback voltando lá atrás para amarrar as pontas, a gente está gastando dinheiro lá em cima com segmentações que já não encaixam mais no perfil de cliente que a gente quer, né? De repente a gente está ou está deixando muitas oportunidades na mesa, ou está literalmente gastando dinheiro errado. A gente está comprando uma lista segmentada, por exemplo, ou informações sobre pessoas que não se encaixam mais no perfil. Você está deixando de investir o seu tempo em potenciais consumidores que você deveria estar efetivamente investindo. Então, esse processo de feedback contínuo é fundamental para você poder ir ajustando a aplicação dos dados em todas as etapas do processo. A mesma coisa do nível de risco. Pode ser que o nível de risco do seu negócio mude ao longo do tempo. Seja porque mudaram determinadas características dos produtos que você estava vendendo, ou porque mudaram o perfil dos clientes, né? E aí você precisa fazer um trabalho de adequação da tua análise de risco, por exemplo, talvez introduzindo mais etapas no processo, gerando um pouco mais de fricção, ou mesmo simplificando. Pode ser que o risco tenha diminuído, e aí você pode simplificar o teu processo, você pode ser mais aberto e deixar entrar mais gente. Então, ter esse feedback contínuo é fundamental. E por fim, vale você entender que às vezes o que a gente considera lixo pode ser um lead para outra pessoa. E quando é outra pessoa, não é necessariamente outra empresa. Às vezes é outra área ou outro produto. Às vezes você mirou num determinado tipo de pessoa, ela entrou na sua loja, ela entrou no seu site, etc., mas na verdade ela não tem a propensão, não tem o perfil certo para comprar o produto que ela entrou buscando, mas tem um outro que você vai oferecer que faz todo sentido. E voltando à pergunta que foi feita na questão de parceiro, de parcerias comerciais, esse tipo de coisa, esse é uma coisa bastante comum, né? Às vezes alguém entra em contato com um objetivo de parceria, mas na verdade você vai ver que se aplica melhor como cliente, e vice-versa. Às vezes alguém entra pelo funil de cliente, mas na verdade você vai identificar que não, esse cara não é um cliente, é um parceiro. Então, se você faz uma análise mais sofisticada de aonde esse lead se encaixa dentro da empresa, é legal que você pode redirecionar de repente de um funil para o outro, fazer uma coisa de cruzamento da venda e usar as informações de qualificação para entender os perfis dos diferentes produtos, das diferentes ofertas, dos diferentes canais que você tem e alocar aquele cara no lugar certo, onde ele realmente tem que estar, né? A gente brinca que o trabalho mais difícil é você trazer aquele cara para o teu funil, seja qual for esse funil. Uma vez que você fez isso, não faz sentido você jogar aquele cara fora, não faz sentido você deixar ele embora. O importante é você exercitar ao máximo possível o cara para conseguir chegar no resultado ideal, que é transformar ele numa venda. Seja a venda de um produto, seja um parceiro, seja uma venda de um outro produto que não era o produto que você imaginou que ia vender da primeira vez, e assim por diante. Tá? Então, voltando ao que a gente falou no começo, né? Um lead é dinheiro. É o dinheiro que você investiu e é o potencial de receita que ele tem para frente. Né? Então, você tem que pensar nele como um investimento. Você fez um investimento e tem potencial de retorno. A sua obrigação na empresa que você está, onde quer que seja que você está, é de maximizar o retorno em cima desse investimento. Quer dizer, dado que você investiu X de dinheiro para trazer ele para o ponto que você está, como é que você faz para maximizar o retorno dele? E isso envolve você maximizar a quantidade de leads que você está transformando em clientes, você otimizar os processos. Isso é uma obrigação de todo mundo dentro de qualquer empresa. E os dados podem fazer muito para ajudar você a fazer isso. Era isso que a gente tinha a apresentar para vocês hoje. Obrigado aí pela atenção de todo mundo e a gente vai agora abrir para perguntas. Quem tiver alguma pergunta e quiser digitar no chat, fica à vontade.
Enquanto vocês estão digitando, para lembrar, esse conteúdo está sendo gravado, a gente vai editar, idealmente cortar ali a falha técnica de comunicação que a gente teve no meio do caminho e disponibilizar dentro do nosso canal do YouTube para vocês assistirem. Se vocês quiserem depois compartilhar com outras pessoas, vocês podem ficar super à vontade. Tá? Como eu falei, parte do conteúdo, assim, a parte do conteúdo relacionada com onboarding, a gente abordou em mais detalhes, a gente fez um webinar só sobre construindo um processo de onboarding, então vale a pena quem tiver interesse nessa questão de onboarding dar uma olhada. Tem uma pergunta do Alexandre, ele está dizendo que já é cliente, obrigado por você ser cliente nosso. E ele queria saber quais são os nossos datasets que são mais indicados para qualificar um potencial cliente. Só para explicar, né, o que a gente chama de um dataset é um conjunto de atributos, um conjunto de informações que a gente tem, de repente, sobre uma pessoa, sobre uma empresa, alguma coisa assim. Então, tem um dataset, por exemplo, de endereços, onde a gente tem todos os endereços que a gente encontrou já na internet associados com uma determinada pessoa. Ou um dataset de informações financeiras, onde a gente tem uma série de modelos que fazem estimativas sobre a capacidade financeira de uma determinada pessoa. Ou no caso de empresas, a gente tem um dataset de indicadores de atividade que diz a probabilidade da empresa estar funcionando e assim por diante, né? Então, isso é um dataset. Tá? O dataset específico para qualificar um cliente, e aí o Alexandre complementou dizendo que os clientes dele são PJ, né? O dataset específico para você qualificar um cliente depende, obviamente, do produto ou do serviço que você está oferecendo. E depende do perfil de cliente que você está abordando. No geral, os conjuntos de dados mais utilizados para fazer a qualificação de um cliente são os conjuntos de dados relacionados com a parte de atividade, então, indicadores de atividade de uma empresa, né? E esses indicadores de atividade normalmente vão incluir a estimativa de faturamento da empresa, uma estimativa de quantas pessoas trabalham dentro daquela empresa, e outros conjuntos de dados que estão relacionados com o que o pessoal normalmente chama de materialização da empresa. Ou seja, de você tentar descobrir se a empresa que está entrando em contato com você realmente existe e há quanto tempo ela existe, como que ela opera no mercado e assim por diante. Então você tem coisas do tipo, tem um dataset que a gente lançou na semana passada, que é um dataset que fala de avaliações e reputações. Então, a gente passa por várias plataformas públicas, públicas e privadas que tem disponíveis na internet de avaliações de negócio. A gente captura todos esses reviews, todas essas avaliações, todos os comentários que as pessoas deixaram sobre os diferentes negócios e compila isso num conjunto de dados único que você pode acessar. Então, dependendo do tipo de análise que você está fazendo, é uma maneira muito forte de você entender, primeiro, se a empresa realmente existe, segundo, se os clientes da empresa gostam de fazer negócio com ela ou não. Né? É uma boa forma de você qualificar a reputação de uma empresa. Ou você pode olhar para coisas mais sofisticadas. Então, a gente tem clientes, por exemplo, que dentro de um processo de onboarding, analisam a parte de ações judiciais. Né? Dentro de um processo de vendas, na verdade, analisam a parte de ações judiciais. O pessoal assim, olha, eu não vou fazer negócio com ninguém que tenha, por exemplo, alguma ação trabalhista, ou tem um excesso de ações trabalhistas movidos contra a empresa, ou qualquer coisa do gênero. Tudo isso são análises e avaliações que você pode fazer. Tem uma pergunta do Ricardo. Se já estou trabalhando com leads do meu site, quais ideias, entre aspas, fora da caixa, a gente teve contato para buscar novos leads que tenham intenção de compra? E se a gente pode ajudar nesse processo?
É... fora da caixa. Depende muito de como você define fora da caixa. Deixa eu dar um exemplo prático que eu acho interessante, né, de como a gente pode trabalhar os dados para encontrar clientes potenciais. Então, a gente, enfim, um dos clientes da gente trabalha financiamento de veículo, né? Financiamento e refinanciamento de veículo. E estava mais ou menos com esse problema, assim, como é que eu encontro leads, né? Como é que eu trago leads que sejam fora do mercado que eu já estou abordando, né? E a gente trouxe para ele a proposta de fazer o seguinte, olha, se você trabalha o refinanciamento de veículo, vamos pegar os anúncios que estão sendo postados online por pessoas que estão vendendo o carro, por exemplo, e passando o financiamento, ou seja, estão com um carro financiado e estão passando o financiamento, e trabalha esses caras como lead. Por quê? Porque muitas vezes esse cara está vendendo o carro passando o financiamento porque ele não tem mais a condição de pagar o financiamento que ele fez originalmente. Então, você pode ofertar para ele o refinanciamento. Né? E foi uma campanha que teve um sucesso monstruoso, porque era um público que eles, de certa forma, não estavam atacando. Né? Eram pessoas que a primeiro movimento que elas faziam não era buscar o refinanciamento. Eram pessoas que, na hora que elas não tinham condição de pagar, elas estavam procurando vender aquele bem. Eu usei o carro, foi o exemplo que a gente trabalhou, mas isso se aplica a diversos tipos de bens. Né? Então, tem muitos atributos comportamentais e tem atributos temporais também, né? que estão relacionados com momentos no tempo da pessoa, para você poder fazer ofertas direcionadas de uma maneira que talvez o mecanismo normal que você usaria para fazer a geração de lead não capture, né? Então, se você tem, sei lá, você tem alguma oferta de produto, por exemplo, direcionada para pessoas que estão, sei lá, pessoas que estão desempregadas. Existem atributos dentro da base que te permitem identificar pessoas que estão desempregadas ou que há pouco tempo perderam o emprego. E aí você pode usar essas pessoas para abordar com o teu produto. Talvez, se esse é um público que você não está conseguindo captar a partir do processo de geração de lead que você já está fazendo, isso faça muito sentido. Né? Para te responder de uma forma mais objetiva, a gente teria que entender exatamente qual é o processo que você está fazendo hoje para captar os leads e quais são, de repente, as populações que você tem dentro da tua, que não estão seguindo o processo, de repente não estão buscando não estão sendo abordadas pelas campanhas que você está fazendo, não estão buscando pelos termos contra os quais você está anunciando e assim por diante, tá? Então, mas sim, a gente pode ajudar, a gente tem muitos atributos diferentes que te permitem fazer segmentações mais diversificadas e olhar para características que normalmente talvez você não olharia. E a gente pode ajudar nesse processo. Vamos esperar mais um minuto para ver se alguém tem mais alguma pergunta. Tem uma pergunta do Tarso. Numa empresa que está iniciando, qual é a melhor forma de iniciar a prospecção? Como boa parte das perguntas, depende. Vamos lá, eu acho que a primeira coisa que você precisa definir é qual é o seu público-alvo. Né? Então, você precisa traçar qual é o público que você pretende abordar e como você pretende abordar esse público. Então, tem formas de você errar monstruosamente nisso. Né? Então, um exemplo que eu já vi acontecer. Né? Eu vou fazer uma oferta de produto financeiro para classes D e E. E eu acabei de lançar o meu aplicativo na loja da Apple. Né? Classe D e E não tem iPhone para baixar o aplicativo que está na loja da Apple, né? Então você está abordando o público-alvo errado. Então, assim, a primeira coisa que você precisa fazer é definir o público-alvo e mapear como que você pretende abordar esse público. E dependendo de como você vai abordar,
você vai ter mecanismos de prospecção diferentes. E até dependendo de qual é o serviço que você está oferecendo, você vai ter mecanismos de prospecção diferentes, né? Se você estiver, por exemplo, montando um e-commerce, você está começando um e-commerce, lançando um e-commerce do zero, a não ser que o seu produto seja uma coisa muito de nicho, né? Se você estiver vendendo um produto mais tradicional, uma camiseta, um tênis, qualquer coisa assim, anunciar no Google, embora seja um caminho efetivo, tem um custo absurdo, porque você está disputando esses anúncios com todos os grandes e-commerces do Brasil, em alguns casos até de fora do Brasil. Então, o custo que você vai pagar por esse anúncio é muito alto. E aí faz sentido você procurar outras estratégias de prospecção. Você procurar, por exemplo, listas para fazer um trabalho de e-mail marketing, você procurar, enfim, outros caminhos de prospecção que não, de repente, o tradicional de você fazer anúncio, né? Por outro lado, se você está lançando um negócio, um produto, sei lá, um software as a service, focado no B2B, para empresas pequenas e médias, PMEs, o trabalho que você tem que fazer é um trabalho bem tradicional de geração de lead por canal digital. Você vai trabalhar o Google, você vai trabalhar o Facebook, de repente você vai engajar com alguma empresa de geração de lead para gerar os leads para você, qualquer coisa do gênero, né? Mas você vai fazer um trabalho mais tradicional. Se o teu produto for um produto mais especializado, focado em empresas maiores, a gente, inclusive, a gente mesmo fala, não adianta você comprar uma lista segmentada. Se o cara com quem você tem que falar para efetivar uma venda é o diretor, é de nível de diretor, nível sênior de grandes empresas, não adianta você comprar uma lista segmentada. Ninguém vai te entregar uma boa lista segmentada desse tipo de perfil, né? Você vai comprar um monte de e-mail, vai disparar um monte de e-mail, o resultado vai ser uma porcaria. Talvez faça mais sentido você usar uma ferramenta do próprio LinkedIn, tem lá o Sales Navigator, você pode usar o Sales Navigator do LinkedIn para mandar mensagem direto para as pessoas que se enquadram no perfil que você está procurando, né? É mais caro, mas vai ser mais efetivo. Provavelmente o custo total, né, o teu custo total de venda vai ser menor do que se você estiver fazendo uma abordagem mais massificada. Então, assim, a melhor forma de iniciar a prospecção depende muito de qual é o seu público-alvo e qual é o produto ou serviço que você está oferecendo, tá? E aí, em cima disso, dá para a gente ajudar a definir mais ou menos qual é o caminho que você tem que seguir. Legal, mais alguém? Bom, acho que o pessoal não tem mais perguntas. Gente, se alguém tiver uma pergunta que não deu para perguntar agora ou quiser perguntar, tem o e-mail aí na tela, contato@bigdatacorp.com.br. Pode mandar uma mensagem para a gente que a gente responde ou entrar em contato através do nosso site, tá? Obrigado pela atenção e pelas perguntas. A ideia é que seja realmente esse bate-papo de responder perguntas, então obrigado aí pelas perguntas de todo mundo. Espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo e até a próxima. Tchau, tchau.